50 tubos, tá? Ela é uma centrífuga que ela tem algumas caçapinhas, tanto desse modelo quanto de um outro modelo um pouquinho mais aberto, que é para um tubo um pouquinho mais grosso, que a gente não tem, tá? O que é importante é que toda vez que vocês forem colocar os tubinhos para centrifugar, eles estejam bem direitinho equilibrados, tá? Bem no mesmo volume. Vocês estão vendo que embora ele esteja aqui batendo o olho, ele tá ok, mas se a gente colocar ele bem próximo, ele não tá equilibrado, tá? Teoricamente, se a pessoa fez a coleta a vácuo certinha, ele vai estar equilibrado, porque ele tem um volume que ele para. Então, o sangue simplesmente para de fluir no tubo. Por quê? Porque acabou o volume dela. Então, a gente tem que deixar o tubo sempre medir ele por baixo, nunca olhar ele por aqui por cima, e sempre apoiar ele na mão por baixo. Tá vendo? Esses dois aqui estão certinhos. Então, não só com essa centrífuga, quanto aquela que tem um carrossel só, tá? Os tubos todos igual tem a de 18T, é importante a gente ter o equilíbrio e o balanceamento. Esse balanceamento é sempre espelhado. Então, se eu tenho um tubinho aqui no canto direito, virando a outra, espelhado, né, a outra caçapa, eu vou ter o outro na mesma posição. Porque dessa forma eles estão balanceados. Nesse caso, como a centrífuga é de 50, acho que tinha até uma orientação aqui, não tem mais, eu vou pedir para colar um adesivo aqui, tá? Ou aqui dentro, ou em algum lugar. É sempre importante vocês terem no mínimo 4 tubos para centrifugar, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, 2 tubinhos, estou pegando 2 tubinhos espelhado. Vou pegar mais tubinhos. Tá bom, obrigada. Pode ir? No caso é 2, né? Tubinhos espelhados, tá? Esse daqui, embora ele esteja... Então, por exemplo, aqui eu coloquei 4 tubinhos. Nessa centrífuga, o que eu recomendo? Como ela é muito grande, tá vendo que vocês têm, embora eles estejam balanceados, a gente precisaria completar para que ela rodasse bem, pelo menos 2, 4, 6, 8 tubos. Então, Júlio, mas eu tenho um paciente com 2 tubinhos somente. Então, eu vou ter tubinhos de contrapeso. E sempre tá identificados os tubos que eu tenho de contrapeso. Por exemplo, aqui vocês têm um tubo, que ele é um tubo amarelo. Ele não tem a mesma característica desse outro tubo branco. Então o ideal é nunca você equilibrar esse tubo com esse. Posso? Pode, mas não no dia a dia. É um caso ou outro. Então o que eu recomendo? Nós não temos mais a padronização desses tubos. Ou você guarda para se voltar, a gente nunca sabe quando é que vem um outro tubo. Ou vocês jogam fora e mantêm um outro tubo igual a esse. Tá? Respeitando sempre o volume. Da mesma forma, se eu vou centrifugar tubo roxo, eu ter um tubo roxo aqui pronto para centrifugar, pronto para fazer o balanço, tá? Então, sempre tubos iguais, com características iguais. Porque às vezes, principalmente na outra centrífuga que eu falei que é pequenininha, as tampas podem dar um pequeno contrapeso. E aí, se esse peso já está menor num tubinho, no outro tubo, que ele já tem um volume um pouquinho maior, com uma característica diferente, ele dá uma diferença. No dia a dia, ele começa a fazer com que a centrífuga balance torta, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu recomendo? Vai centrifugar aqui, ó. Sempre centrifugar pelo menos 8 tubos, tá? Isso faz com que o carrossel dessa centrífuga ela gire de maneira única. Então quando ele vai girar, ele não fica pendendo. Tá vendo que ela tem um joguinho de um lado para o outro? É um joguinho duro. Esse joguinho não pode estar mole, ele tem que estar duro, mas ela tem que ter esse jogo. Ela gira em 3.500 RPM, ou seja, em 1 minuto ela faz 3.500 rotações. É muito, muito rápido, tá? Então essa é a recomendação que eu tenho para essa centrífuga. Para outra de um disco só, 4 tubos no mínimo, tá? Sempre 4 tubos espalhados, para dar bastante diferença de peso.
é como um carro. Se você carregar peso muito de um lado, o que vai acontecer? O carro deita, não importa que o amortecedor esteja novo ou não. Beleza? Reforçar a questão de utilização de EPI para mexer na centrífuga, máscara, óculos de proteção e cabelo preso, além de jaleco, luvas, essas coisas. Tá bom? Então tá ok? Coloquei ela assim. Não evitem parar a centrífuga do nada. Precisei parar ela. Aperta o botão parar e fica segurando, ela vai parar. Não adianta ir lá, desligar da tomada, não adianta. Você vai fazer uma parada forçada na centrífuga. Isso prejudica o equipamento. Tá bom? Fibrina é uma característica que nós temos no nosso corpo, tá? Todo mundo tem a capacidade de formar fibrina. Só quem não tem, quem ou toma um anticoagulante, que aí tem mais menor, ou tem algum problema de coagulação, tá? Então essa condição de fibrina a gente tem. Por isso que tem a orientação de coletar tubo branco até determinado horário. Por quê? Esse tubinho tem que ficar parado. O ideal é ele ficar num banho seco ou no banho-maria, esquentando ele durante pelo menos 30 minutos, para depois você começar a fazer a centrifugação. Então é 30 minutos para formação de coágulo, mais 30 minutos para tirar, para ele fibrinar de uma vez. Depois você vai para a primeira centrifugação. Muitas vezes tem que parar ele novamente para centrifugar ele mais uma vez. Deixa parado. Então ele leva aí no mínimo uma, 2 horas de triagem, tá? Tubos azuis. Centrifugou, não faz isso, não faz esse movimento com o tubo azul. Por quê? Ele forma, aqui se vocês olharem, existe uma camada leucocitária, tá? O que é essa camada leucocitária? Essa parte branca que parece uma fibrina. Só que às vezes quando a gente está puxando, vem fibrina junto. A gente sente como se viesse uma geleinha junto. Veio a geleinha junto, termina e recentrifuga o próprio material que você já suspendeu. Como assim? Se quiser chamar para coleta e quiser ir atendendo, eu vou explicando aqui, não tem problema. Não, já tinha como a gente já prestar atenção. Tá? Não, vou só terminar. Então assim, foi centrifugar o material. Percebi que naquele plasma que eu peguei, ele tem formação de fibrina. O que eu vou fazer com aquele plasma? Aquele plasma eu vou identificar bonitinho. Esse tubo eu não vou usar mais. E aquele plasma eu vou colocar para centrifugar de novo. E vou fazer o processo de suspensão e retirada do plasma de novo. Por quê? Porque eu estou mandando material com fibrina. Então eu vou centrifugar para a fibrina descer e continuar no caso, trabalhando. Se esse aqui é a dupla misturar, centrifugação. Se ele misturar, eu tem que centrifugar tudo de novo. O ideal de tubo azul, o mundo ideal é a gente centrifugar 2 vezes. Centrifugou uma, fiz a alíquota. Vou pegar a alíquota, centrifugar de novo e fazer a alíquota da alíquota. Entendeu? Esse é o mundo ideal. Isso é o que o laboratório preconiza, para evitar nova coleta. Só que a gente não tem tempo de fazer isso muitas vezes. Então você faz uma vez só. É muita coisa. Tá? Demora.